Eu estou pregando uma série que se chama Princípios dos Céus. O que a gente vê no céu que a gente tem que trazer para a terra. Porque Jesus nos ensinou que assim nós devemos orar, não é? Venha o teu reino, assim na terra como é feito no céu. Nós temos que trazer o céu para a terra. É assim que Deus deseja de nós. Quando nós somos alcançados por Cristo, o Senhor não nos arrebata. Mas aqui ficamos, porque Ele quer que nós tragamos o céu para a terra. Os seus princípios, a presença de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre santidade. E eu quero ler um texto que está lá em Isaías 6, de 1 a 5, que relata quando Isaías tem uma visão de Deus, uma visão dos céus. Deus descortina para Isaías, Deus traz a revelação, ele vê, ele tem uma visão daquilo que se passa no céu. E por conta disso, ele tem uma reação. E é essa reação que eu quero provocar em você nesta manhã. Então, eu vou ler o texto onde ele descreve o que ele viu. Depois nós vamos ver um vídeo que representa, né, eles colocaram ali a maneira com que eles descreveram a visão de Isaías. E depois nós vamos orar para que nós possamos ver ao Senhor. Amém? Então, vamos ler o texto que está lá em Isaías 6, de 1 a 5, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, quando ele vê o trono, e ele vê os serafins descreveram a Deus. E eles disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A santidade está presente nos céus. E a santidade de Deus nós devemos trazer para a terra. Vamos ver o vídeo da visão. O chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som da sua voz, as batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me.
Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendem com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e seus habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, e esses também serão destruídos, mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu trono. Amém. Glória a Deus. Vocês podem ficar aqui. Isaías, ele teve uma visão do trono. E os serafins que cantavam Santo, Santo, Santo. E ele contemplou e sentiu a santidade de Deus. Por isso, ele foi constrangido no seu pecado. Porque quando você está presente, quando Deus se faz presente, quando Deus se manifesta, nós entendemos o que é santidade. E o seu Espírito nos convence do nosso pecado. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E naquele momento o Senhor pediu para que o serafim, um anjo, pegasse uma brasa do altar e colocasse nos seus lábios. E ele disse: o seu pecado foi tirado. E falou sobre o chamado de Isaías. Isaías foi aquele que pregou ao povo de Israel para que se arrependesse, senão viria o juízo da Babilônia e eles seriam destruídos, mas que um dia eles voltariam. E foi exatamente o que aconteceu. Isaías profetizou mais de 100 anos antes da queda de Israel com a Babilônia, e aconteceu. Mas também ele profetizou que essa terra seria como um rebento que ressuscitaria. Mas o que é importante ressaltar, que quando ele viu ao Senhor, ele invocou ao Senhor, para que o Senhor o santificasse, para que ele pudesse cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E assim o Senhor fez. O anjo tirou uma brasa do altar. A brasa, ela ficava no altar onde o sacrifício era feito. Tinha ali como uma fogueira, se colocava fogo, o animal era colocado em cima para o holocausto. E ali tinham as brasas. E aquelas brasas eram tiradas e colocadas, que aqui era fora do templo. Essas brasas eram tiradas e colocadas dentro do templo. No incensário. No lugar onde tinha o incensário, com aroma que enchia a casa, que representa as orações dos santos. Mas aquela chama, aquela brasa, ela nos leva ao sacrifício de Jesus, que foi colocado no altar. Então, quando a brasa, que significa o sacrifício de Jesus Cristo, tocando nos seus lábios, ele foi então curado, ele foi restaurado e ele foi perdoado do seu pecado. E eu queria fazer um exercício com você agora. Queria que nós cantássemos essa música, porque essa música que fala veja o Senhor, vai ser um pedido seu para Deus, para que você enxergue ao Senhor. E Deus vai dar para algumas pessoas aqui uma visão aberta. Para outros vai dar uma convicção no coração, mas certamente o Espírito vai tocar o seu coração. Amém? Então, junta-se agora, vocês podem declarar agora a santidade de Deus, a adoração a Deus. Abra sua boca, declare o seu amor a Deus.
Rabashurika Sibalasarabas. Ora balabashurika Sibalasuri Basharaka Sabalasuri Balabasharabas. Ora halabasurika Sibalasharabas. Senhor Deus, toca os nossos corações, aviva nosso coração, Senhor. Transforma-nos, Senhor, e seremos transformados. Limpa-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor Deus, para a colheita do último dia. Nós queremos ser chamados, nós queremos ser usados, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus, esse tempo. Transforma-nos, Senhor Deus, é o que eu te peço em Cristo Jesus. Ora halabashurika tsibalassuribas, alabassuribas. Ora malamashurika tsibalasurimas. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, meu irmão. Eu gostaria que vocês ficassem por perto, tá? Glória a Deus. Alguém teve alguma visão especial? Levanta a mão. O que é que Deus falou com você? Você ouviu alguma coisa? Deus falar com você? Alguma convicção, algum chamado, algum confronto? Deus falou alguma coisa com você? Levante a mão. Pode levantar mais alto, algumas pessoas. Glória a Deus. Mas até o fim desse culto, Deus vai falar algo especial para você. Você vai ter uma mensagem sua. Você vai dizer: Deus me trouxe aqui para eu ouvir isso. Amém? Santidade e santificação é o que o Senhor espera de nós. Que nós possamos brilhar a luz de Jesus. Isaías, ele teve um grande chamado. Ele teve muitas revelações. Mas Deus, neste tempo, quer chamar a mim e a você com o mesmo compromisso de buscar a santidade, para que nós possamos brilhar a luz de Jesus. Porque o mundo está se distanciando muito de Deus e dos padrões que a Bíblia estabelece. O mundo está com raiva de Deus. O mundo tem ódio das coisas que são de Deus. Toda essa agenda progressista, contrária à família, contrária às coisas que Deus estabeleceu. Isso é o império do anticristo que está avançando na terra. E nós temos que ter o mesmo vigor, a mesma intenção de estabelecer o reino de Deus nos últimos dias. A palavra de Deus diz que Deus, assim como na vida do povo de Israel, antes das festas de outono, da colheita do trigo e da cevada, Ele dá as primeiras chuvas. E depois, nas festas de primavera, Ele dá as últimas chuvas, que tem a colheita do vinho, da uva e da azeitona. Assim o Senhor deu as primeiras chuvas que aconteceu no Pentecostes. Na celebração das primeiras festas, que apontavam para quê? Para o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo. Deus derramou as primeiras chuvas, mas as últimas chuvas estão vindo. Você pode ouvir as últimas chuvas? Elas estão chegando. O Senhor está preparando os nossos corações para que sejamos avivados nele, porque nós vamos viver as últimas chuvas. Amém? É a chuva do Espírito Santo sobre a nossa vida, avivando os nossos corações e nos transformando para que nós sejamos poderosos em Deus, assim como a igreja primitiva foi. Santidade fala sobre a separação, a renúncia daquilo que é considerado impuro, que é considerado profano. Nós somos escolhidos por Deus e separados para o seu propósito. Santificação acontece num ato, como num ponto, e depois se estende para uma
linha, para uma reta. Santificação acontece quando você aceita Jesus no seu coração e Deus te declara santo e puro. Mas também é um processo onde Deus vai trabalhando na sua vida, quebrando as cadeias do pecado, quebrando as cadeias com o mal, e você então vai largando o pecado. Amém? E se tornando cada vez mais santo no Senhor. Deus é quem nos torna santos. Tem um versículo que é muito conhecido. Eu vou começar e eu quero que você complete, que eu tenho certeza que você conhece. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Quantos conhecem esse versículo? Levante a mão. Maioria. Nós sabemos ele de cor. Seguir a paz e a santificação. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui, quando ele fala sobre santificação, é este ponto que eu disse para você. É aquele momento que você aceita Jesus e através do sacrifício de Jesus e do seu sangue que vem sobre você e te purifica, você se torna santo. Você é justificado e santificado pelo ato de entrega de Jesus pela sua vida. Amém? Você recebe? Você já passou por essa experiência? Amém? Você é tornado santo em Cristo Jesus. E aí você começa o processo. Mas essa santificação que fala aqui é o ato de salvação. Não é o fato de você ficar sem pecado. Porque muita gente crê que se não estiver santo e morre, ou Jesus volta, vai para o inferno. Porque está em pecado. Mas quem de nós, na maior parte do tempo, não está com algum pecado? Me diz. Você pode ter acabado de ter dado uma mentirinha, né? Que a gente considera inocente, e Jesus volta. Aí você fica. É assim? Ou você pode ter tido um ódio no seu coração, uma raiva, o seu filho fez alguma coisa, você ficou irado, seu marido fez alguma coisa, a sua esposa, e você fica indignado contra ele. Isso é ira, é pecado. Aí Jesus volta e você fica. Não é assim. Jesus te tornou santo e é essa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Você deve buscar a santidade para agradar a Deus. Mas não é porque você comete um pecado que você perdeu a salvação. E se Jesus voltar ou se você morrer, você vai para o inferno. Você entendeu isso? É a graça de Jesus manifesta em você que te perdoa dos seus pecados e te declara santo. Então você pode pecar e Deus fala, olha para você e diz que todas as suas iniquidades foram lançadas no mar mais profundo do mar e o Senhor não se lembra dos seus pecados. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus! É por isso que não importa o momento que você morreu, que Jesus voltar, se você aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida, você verá o Senhor. Em 1 Pedro 1:2 diz assim: fomos eleitos por Deus, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Ou seja, esse é o processo de salvação. Deus nos elegeu na sua presciência. Ele viu algo, por isso Ele nos elegeu. E nos santificou através do seu Espírito. Agora começa o processo para obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, o ato de salvação do sacrifício de Jesus te tornou santo. E em obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, você vai
prosseguir a sua caminhada. Nós devemos perseverar o estado de pureza, buscar a santificação. Em Romanos 6, 22 e 23 relata esse alvo, essa intenção que nós devemos ter. E diz assim: agora, porém, libertados do pecado. Quem é libertado do pecado aí, aceitou Jesus? Levante a mão. Então é para você essa palavra. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Quem é servo de Deus? Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você é de Deus, você tem que entrar nesse processo de santificação. Você não pode simplesmente aceitar Jesus e ficar como um menino todo o tempo recebendo leitinho. Não, você tem que crescer conhecendo a Deus, a sua palavra, buscando cumprir a sua vontade e crescendo em Deus. Amém? A salvação, ela acontece num ato, mas ela é um processo. Em Filipenses 2,12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo falando, né, para a igreja de Filipenses. Ele diz: olha, vocês na minha presença, na presença do apóstolo Paulo, o grande apóstolo, mentor daquela igreja, eles eram obedientes, estavam obedecendo a palavra. Agora ele diz assim: muito mais na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que ele diz? Desenvolva a sua salvação. Ué, mas nós não fomos salvos? Sim, fomos salvos no dia que cremos em Jesus. Mas isso não significa que somos estancados naquele momento. Mas temos um processo onde nós desenvolvemos a nossa salvação e a nossa santificação. Entendido? Amém? Santidade tem que ser o alvo do cristão. Nós temos que caminhar para a santidade. Em 1 Pedro 1, 14 e 16 diz assim: como filhos da obediência. Nós não somos filhos da desobediência. Filhos da desobediência são aqueles que estão no mundo e que intencionalmente são contrários a Deus e às suas leis. Nós somos filhos da obediência. Não vos amoldeis, ou seja, não tome a forma, o molde, as paixões que tinham anteriormente em vossa ignorância. Antes de você conhecer a Deus, quando você era ignorante, você desenvolvia o quê? As obras da carne, porque você estava livre no pecado. Você era escravo do pecado. Então você fazia o que você queria, mas agora, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Deus é santo. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Deus é santo? Diga assim: Deus é santo. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: seja santa você também, ou santo você também. Amém? Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito. O que Deus falou? Porque está escrito. Isso, o ensaio foi bom. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Jesus, Deus homem, Ele é o nosso padrão. Sede santo, como eu sou santo. Você pode dizer: ah, mas isso é muito difícil, porque vira e mexe, eu dou uma escorregadinha. Não é? É o que o apóstolo Paulo falou, o grande apóstolo, né, que chegou às nações, que fez coisas tremendas, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, que teve revelação dos altos céus.
E ele fala assim: o bem que eu queria fazer, ou seja, a vontade do meu espírito, que quer ser santo, agradar a Deus, isso não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, muitas vezes eu faço. Ou seja, a luta constante entre a carne e o espírito. O espírito quer fazer a vontade de Deus. Ele diz: olha, obedeça, Deus não quer isso para você. A carne diz: ah, mas olha, que gostoso, né? Vamos lá. Mas o que é santo não é aquele que não peca. Diz assim: santo não é o que não peca, mas o que vai à fonte se lavar. Santo não é aquele que peca. Santo não é aquele que não peca, mas é aquele que vai à fonte se lavar. Porque não existe quem não peque. 1 João diz assim: se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Você diz: ah, não tem pecado nenhum. E a verdade não está em nós. Ou seja, todos nós pecamos. Então não vamos dizer: ah, eu não tenho pecado. Porque não é verdade. Mas o que fazemos então? Confessamos os nossos pecados, para que sejamos limpos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Mas o que o diabo faz? Primeiro ele te arma uma cilada e você cai. Aí ele bota culpa. Ah, tá vendo você? Você é sujo. Você é aquele crentinho. Aí você se afasta de Deus. Quando teria que ser o contrário. Quando você estiver no maior pecado, ou tiver cometido a pior coisa da sua vida, que você não quer nem mencionar, aí que você tem que correr para Deus. Amém? Culpa é do diabo, ele é quem acusa, ele nos acusa diariamente na presença de Deus. E quando você peca, ele acusa você, ele arma a armadilha, você cai e ele fica te acusando para que você não se aproxime de Deus e se arrependa e seja por Ele lavado e se desenvolva na sua salvação. Mas se Ele pode amarrar você naquele pecado, você então fica prostrado, sujo. Mas quando é totalmente simples, e é por isso que muitas vezes a gente nem entende a graça, porque a gente acha que tem que merecer, então peca e acha que tem que fazer um grande esforço no braço para merecer o perdão dos pecados. Quando você pode fazer tudo que você quiser, o maior esforço, mas se a graça de Cristo não estiver sobre a sua vida e o sangue de Cristo não estiver sobre a sua vida, de nada vai adiantar. Porque todos pecaram. Por Adão entrou o pecado, e a palavra de Deus diz que todos pecaram. Mas por Jesus Cristo entrou a salvação, e nele todos podemos não pecar. Porque a pessoa que está sem Jesus, o poder do pecado domina aquela pessoa. Mas nós que aceitamos Jesus, o pecado já não tem poder sobre nós. Nós podemos dizer não ao pecado. Porque Deus, Ele nos livra da tentação. Tentação e livramento. Nós somos tentados, lá em Tiago 1, 13 e 15 diz assim: sou tentado por Deus, porque Deus, não sou tentado por Deus. Deus, Ele não tenta ninguém. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta, não é Deus que põe a tentação. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui ele está dizendo o seguinte: você cai nas suas fragilidades, na sua própria cobiça.
Aí Satanás, aqui ele não inclui Satanás, mas a gente vê em outros textos que nós temos as nossas fragilidades, as nossas cobiças humanas, carnais. Aí Satanás vem e arma uma armadilha, porque outro texto fala em Efésios das ciladas do diabo, ele faz uma cilada, você cai. E aí o que você tem que fazer? Buscar a Deus para ser perdoado. Em Efésios 6 fala sobre isso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que buscar força para resistir ao diabo no Senhor. E Ele nos dá poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas. Ele ama as ciladas. Por isso a gente tem que buscar Deus, o seu poder e a sua armadura. Porque aquele que está em pé, não é? Veja que não caia. Por isso que Deus não aceita que julguemos a ninguém. Não julgueis para ser julgados, para não ser julgados. Porque à medida em que julgamos, seremos julgados. Se nós somos julgadores do nosso irmão, ele pecou e a gente fica, pecador. Deus vai te tratar da mesma forma. E as pessoas também. Por isso a gente tem que ter graça e misericórdia, porque nós somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Deus é aquele que nos livra. Em 1 Coríntios diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação é humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Então, se você dizer assim, eu caí porque eu não tinha força para resistir. Mentira. Você está dizendo que você teria força para resistir, mas você caiu. Ninguém é tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, de sorte que a podeis suportar. Se você é de Deus, toda vez que você for tentado, Deus está lá para te dar força e te livrar. Amém? Então não diga, não tenho forças. Não tem forças em si mesmo, mas Deus é aquele que sempre provê o livramento. Então, quando você estiver passando pelas maiores tentações da sua vida, saiba que você tem que acionar Deus para não cair. Se cair, tem que buscar a Deus para ser limpo do seu pecado. Amém? Somos santificados em Deus e nele permanecemos santificados e santos, porque esse é o nosso alvo. Sede santos, porque eu sou santo. E a santidade dos céus, do trono de Deus, onde os exércitos angelicais declaram em grande coro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tua glória, a santidade enche o templo. É essa santidade que Isaías viu, que nós temos que ver, nós temos que sentir e nós temos que atrair. E você atrai essa santidade quando você busca a santificação. Amém? E as pessoas vão olhar para você e vão perceber que você não é perfeito. Porque muitas vezes erramos nos nossos relacionamentos, mas eles vão perceber uma coisa: que você procura melhorar. Amém? É assim que Paulo disse: vocês não são mais filhos da desobediência, mas vocês são filhos de Deus, e vocês devem ser como Ele. Amém?